Quarta-feira, dia 4 de janeiro, o RF News já está no ar. Na edição de hoje, você vai ver. Temporal causa estragos na região de Campinas. Em São Paulo, incêndios destroem empresas, casas e deixam mortos. Só Deus para me dar força e Ele vai me dar. 4 policiais são assassinados nos primeiros 2 dias do ano no Rio de Janeiro. Identificação de mortos no massacre em Manaus pode demorar 1 mês. Não identificado através da impressão digital, a gente tenta via arcada dentária. Divulgado áudio do atirador que matou 12 pessoas em Campinas na virada do ano. Lá no inferno a gente se fala. Sede dos escoteiros em Limeira é vandalizada. Dava a impressão de uma cena de guerra. E as dicas para organizar as contas no começo do ano. O correto seria que tivesse guardado o dinheiro. Esses e outros destaques daqui a pouco e ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. Estamos ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 4 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo, até 1 da tarde. Na região de Campinas, uma forte chuva com granizo provocou muitos estragos. Coloca as imagens. Em Americana e Hortolândia, o prejuízo maior foi com a rede de energia elétrica. Milhares de moradores ficaram sem energia. Já em Indaiatuba, muitas casas ficaram destelhadas. Apesar de tantos transtornos, ninguém ficou ferido. Agora uma imagem impressionante registrada em Tatuí, interior de São Paulo. Esta mulher que vocês vão ver agora se arriscou ao passar pela correnteza durante a chuva e foi arrastada para um ribeirão. Ela contou com a ajuda da população e o caso terminou bem. E mais uma vez o alerta para não se arriscar aí em dias de temporais, né? Bom, e mais uma tragédia no trânsito. Um ônibus despencou a altura de 20 metros numa rodovia do Paraná. 7 pessoas morreram, entre elas uma criança. O ônibus saiu de Foz do Iguaçu e a parada final seria Maringá. Mas em Campo Mourão, a cerca de 80 quilômetros do destino, o motorista se perdeu nesta curva, na cabeceira de um viaduto, e despencou de uma altura de cerca de 20 metros. Aqui de baixo a gente consegue ter ideia da altura em que o ônibus despencou. Foi deste barranco ali onde estão aquelas pessoas, ó. O ônibus caiu de lá, desceu capotando e veio parar aqui embaixo. E aqui em torno da gente, os restos, os destroços e os pertences das vítimas. Aqui, ó, tem um fone de ouvido, um resto aqui de uma mala, um cabo de uma mala. E por todo lado aqui tem pertences das pessoas espalhadas. E mais ao fundo ali, ó, o ônibus. Uma imagem chocante. Difícil acreditar que deste ônibus completamente destruído saíram pessoas vivas. 33 pessoas ficaram feridas. Apenas um passageiro saiu ileso. As vítimas foram levadas para 2 hospitais de Campo Mourão. Os casos mais graves foram transferidos de helicóptero para hospitais paranaenses. O tacógrafo do ônibus indica que o motorista estaria acima da velocidade permitida para o local, que é de apenas 40 km por hora. Existe uma marca de frenagem bastante grande, 40 e poucos metros de marca de frenagem, então a gente deduz que ele estava numa velocidade acima da permitida para o local. Mas não vamos afirmar que esse foi o motivo do acidente. Pode ter sido uma coisa que aconteceu um pouco antes da velocidade dele, né? Ele pode ter passado mal, alguma coisa pode ter acontecido, então nós vamos averiguar para ter mais certeza, né? Agora, a facilidade de se comprar atestado médico em Belo Horizonte. Em 3 minutos, uma pessoa negocia o documento falso em frente ao hospital. Aqui qualquer coisa pode ser comprada. Tudo tem o seu preço. Nossa câmera escondida registra que em menos de 3 minutos é possível conseguir negociar um documento falso. Imediatamente ele orienta o nosso produtor. Em seguida, ele vai procurar a pessoa responsável por liberar as folhas carimbadas. Aponta um banco onde o produtor deveria esperar. Nosso produtor então segue a orientação. E em minutos, o homem volta com a informação. 3 dias, Para tentar concretizar a venda, ele explica o valor cobrado por dia de afastamento. E o nosso produtor pede um período visado, de festas de fim de ano. Por isso, um valor maior. Nosso produtor acaba aceitando. O homem ainda pede um prazo para entregar o papel e explica onde ele deverá esperar pelo atestado.
O local, para não levantar suspeitas, é afastado. Em menos de 10 minutos, o vendedor volta com os atestados prontos no local combinado. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais já está de olho nesse tipo de comércio, negociação ilegal. Segundo o Conselho, processos e mais processos são abertos mensalmente aqui. As vítimas são médicos, que nem sempre sabiam que o carimbo havia sido roubado ou clonado. Nossa equipe teve acesso a um atestado médico forjado. O carimbo que aparece no documento é de uma médica. Ela não sabia de nada. A falsidade ideológica, ele está inserido, é previsto uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, portanto é algo grave. Não só a venda, como a própria utilização para fins de trabalho, de atestados, isso é crime. A população tem que entender, isso é crime e é passível de punição se identificado. 4 suspeitos que integram uma gangue foram presos numa estação de metrô em São Paulo. Eles estavam com armas e pretendiam brigar com um grupo rival. Entre os 4 suspeitos está um menor de idade. Eles foram presos na estação do metrô no centro de São Paulo quando estavam prestes a brigar com uma gangue rival. Provavelmente eles articulam essas ações aí via redes sociais, né? E marcam os locais públicos para ostentar o poder deles aí, né? Quando os guardas chegaram na estação, encontraram um suspeito segurando uma machadinha e outro com uma faca, mas o grupo trazia mais do que armas. Eles carregavam cartazes com mensagens de ódio e racismo. Em um deles, o alvo é a comunidade judaica. Havia cartazes com imagens de Adolf Hitler e do líder fascista italiano Benito Mussolini. No Brasil, a lei prevê de 2 a 5 anos de prisão, além de multa para quem divulgar símbolos nazistas. Machadinha, 4 facas e munição foram apreendidas. A polícia não informou se os 4 já tinham passagens. Os outros suspeitos que participariam do confronto conseguiram fugir. O que a gente vê é que o ano mudou, mas os dados de violência no Rio de Janeiro, não. Só nos 2 primeiros dias do ano, 4 policiais foram assassinados. A morte precoce aos 34 anos abreviou a carreira do soldado Antônio Carlos Paiva Nunes. Baleado na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio, Antônio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O policial, que estava em serviço, foi atingido dentro do carro da PM. Além de Antônio Carlos, outros 3 policiais militares foram mortos no Rio nos 2 primeiros dias do ano. O também soldado André William Barbosa de Oliveira, de 32 anos, foi morto a tiros quando participava de uma festa numa comunidade com um PP em Realengo, na Zona Oeste. Um dia depois, o cabo Cleiton William Santos de Freitas foi assassinado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O PM estava dentro do carro quando foi surpreendido por um grupo de homens armados. A vítima nem teve chance de reagir. Ainda no primeiro dia útil do ano, o sargento reformado Francisco Assis de Aguiar foi baleado e morto na saída de uma agência bancária na Baixada Fluminense. As câmeras do banco gravaram os homens que balearam o sargento. A divisão de homicídios analisa as imagens para tentar identificar os suspeitos. No ano passado, 143 policiais foram mortos aqui no Rio, praticamente 3 por semana. Em 2017, os números já são superiores. A morte dos policiais provocou uma reunião de emergência entre o secretário de Segurança, o chefe da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar. O secretário exigiu a prisão dos criminosos e a intensificação das medidas de proteção aos agentes, com aumento no policiamento nos locais e horários com maior incidência deste tipo de crime. Policiais protegendo policiais, né? Assim não dá. 4 mortes nos primeiros dias do ano. Vamos falar sobre o massacre nas prisões de Manaus. Mais de 50 pessoas morreram e a identificação das vítimas pode durar até 1 mês. Mesmo algemados, os presos carregavam objetos pessoais, como monitores de computador e instrumentos musicais. Deu até para dar tchauzinho para os familiares que estavam do lado de fora. Os parentes vivos. 275 presos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada desde outubro do ano passado e voltou a funcionar só para abrigar os detentos.
Durante a noite, parentes continuaram do lado de fora do presídio, que fica bem no centro da capital amazonense. A transferência dos detentos é uma tentativa da Secretaria de Segurança Pública de evitar novos massacres entre as facções criminosas. Mas integrantes desses grupos que estão do lado de fora já teriam começado as retaliações. Segundo os familiares dos presos, um artefato explosivo foi lançado aqui no estacionamento da cadeia. A maior crise do sistema prisional do estado começou no domingo. Até agora, são 60 mortes já confirmadas. E quase 130 presos continuam foragidos. A rebelião foi destaque nos principais meios de comunicação do mundo. O jornal americano New York Times traz explicações sobre a briga de gangues que motivou o motim. O britânico The Guardian destacou a violência das mortes. O jornal espanhol El País também comentou sobre a superlotação carcerária e lembrou que esse foi o maior confronto desde o Carandiru. No Instituto Médico Legal, nem todos os corpos foram liberados. Por causa da violência das mortes, alguns podem demorar até um mês para serem entregues às famílias. Não identificado através da impressão digital, a gente tenta via arcada dentária, então está sendo feita essa análise pelos peritos odontologistas. E após essas duas tentativas, nós vamos para a terceira, que é o exame de DNA. E até o momento, 56 presos foragidos foram recapturados. E um detento da penitenciária de Charqueadas, na Grande Porto Alegre, morreu após um confronto com guardas. Presos que fazem parte de uma facção fizeram um buraco no muro para acessar a outra parte da prisão, comandada por rivais. Para contê-los, os guardas dispararam balas antimotim, mas os detentos tinham armas artesanais e pedras e partiram para cima dos seguranças, que responderam aí com tiros. Um desses tiros matou Jonathan Nascimento Marques e feriram outros 2 presos. Um soldado ficou ferido sem gravidade. E a polícia divulgou os arquivos de áudio do atirador responsável pela chacina, que terminou com a morte de 12 pessoas na virada do ano em Campinas. São conversas com a namorada e com amigos registradas momentos antes da tragédia. Isso é um pouco do que passa na minha cabeça. Na verdade, eu acredito que vocês não vão conseguir querer me entender. Lá no inferno a gente se fala. Esse áudio foi gravado por Sidney Rames de Araújo, o responsável pelo massacre que deixou 12 pessoas mortas na Vila Prost Souza, em Campinas, em plena virada do ano. Sem mostrar o rosto, esse amigo de Sidney conta que um dia depois do crime, recebeu uma mensagem do assassino. No documento enviado automaticamente por e-mail, tinham arquivos de áudio e de texto em que Sidney relata como planejou e por que decidiu matar a ex-mulher e família. Ele mandou por um e-mail, né? Ele mandou no e-mail de todos os amigos dele, assim, no WhatsApp. Tipo, ele deixou tudo falando: eu quero que meus amigos espalhem essas notícias para saber a verdade. E você clicava e ia recebendo, tudo automático. Então ele já planejou tudo certinho. Em um diário que Sidney começou a escrever em dezembro de 2012, ele descreve que, por não conseguir ajuda de ninguém para provar a inocência dele, resolveu comprar uma arma para resolver o problema. A inimiga era a mulher dele, né? Ele sempre comentou com todo mundo que ela fazia de tudo para acabar com ele, para tirar o filho dele, e isso acabava com ele, né? Segundo os vizinhos, João Vitor chegou a morar aqui nesse condomínio junto com o pai. O garoto teria se mudado para a casa da mãe quando surgiu a suspeita de que Sidney teria abusado sexualmente do filho. Isso aconteceu há cerca de 3 anos. Inclusive, ao longo desses anos, Isamara conseguiu na justiça a guarda do filho. Sidney tinha o direito apenas de ver o filho sob o monitoramento de outra pessoa. Isso teria sido o estopim para o assassino planejar e cumprir o massacre. O que ele contava é que ela acusou ele, né, de crime, de ter abusado do próprio filho, essas coisas. Mas ele sempre negou, né, chorava e sempre falou que jamais ia fazer isso com o filho dele. Semana passada mesmo eu fui na casa dele, que ele pediu pra me baixar umas músicas pro filho dele. Até que eu achei uma pasta com esses áudios assim. Daí eu cliquei e vi, tipo, vários palavrões, assim, né? Daí eu excluí achando que eu tinha baixado errado. Daí ele falou: não exclui não, que esses áudios aqui é que eu gravo da minha mulher, né? Que sempre quando eu vou lá, que a gente tá num processo, sempre gravo porque ela acusa eu de outras coisas e tal. Nesse trecho de uma carta escrita a João Vitor, Sidney relata o ódio que sentia pela ex-mulher.
Ele destaca que a desavença entre os dois surgiu quando ele se negou a emprestar a quantia de R$5.000 a Isamara. Ele fala que ele ia esperar o momento certo de pegar todo mundo de uma vez só, para acabar com a vida de todo mundo. Sidney finaliza a carta deixando todos os bens para o irmão e pede que uma quantia em dinheiro seja depositada à namorada, a quem ele se refere como anjo. Apesar de ter se dedicado ao planejamento do massacre por tantos anos, quem convivia com o assassino o define como um homem tranquilo, alegre e que colecionava amizades. A gente se encontrava todo dia, ele é amigo da minha família, tudo, e sempre aparentou ser uma pessoa boa, né? Estamos ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12h35. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. E voltamos mostrando a ousadia de 3 bandidos em São Paulo. Coloca as imagens de produção. As câmeras de segurança registraram o momento em que eles arrombam a porta da loja e levam 3 sofás. Os móveis estão avaliados em mais de R$20.000. Outras 2 unidades da mesma rede também foram furtadas. Muita ousadia. Ainda escolheram os sofás que levaram para casa. E não está difícil, não, da polícia identificar esses ladrões aí de São Paulo. Incêndios foram registrados nas últimas 24 horas no estado de São Paulo. Um número bastante expressivo, né? O calor dificulta o trabalho para conter as chamas. No total, 3 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e centenas desabrigadas. Com ferimentos no braço e nas costas, Hélio recebeu alta do hospital durante a noite. Ele morava em um dos quartos desta pensão que pegou fogo no centro de São Paulo. Sobrou nada. Acabou documento, acabou tudo. Nós estamos indigentes nessa rua agora. Sem ter para onde ir, ele passou esta noite na rua. Ali na calçada, em frente ao prédio, também ficaram roupas e calçados das vítimas. Com o celular, uma testemunha gravou moradores presos na sacada do prédio. No desespero, alguns homens se apoiaram em um poste para descer até a calçada. Nessa hora, a fumaça já tomava conta da rua. Além de seu Hélio, um outro morador teve ferimentos leves e também foi levado para o hospital. Este prédio aqui na área central não foi o único atingido pelas chamas. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi chamado para combater 20 incêndios, fogo em comunidades e também em empresas. Na Zona Leste, o galpão de tecelagem desapareceu depois das chamas. Bombeiros mobilizaram 21 equipes, mas foi impossível evitar o prejuízo. Uma van e um caminhão que estavam parados no local ficaram queimados. Não houve feridos. Em Mairiporã, que fez um quarto com 26 internos de uma clínica de recuperação pegar fogo. 3 pessoas morreram. Na hora do acidente, as vítimas estavam dormindo e, segundo os sobreviventes, a porta do quarto estava trancada. Não tem janela, é uma sala. Nós ficamos trancados e enjaulados como presos e pagando para isso. No litoral paulista, mais fogo e prejuízos. Uma comunidade foi destruída pelas chamas em Santos. O fogo se espalhou rápido, 7 pessoas ficaram feridas. Quando o dia clareou, moradores não sabiam por onde recomeçar. Eu tenho uma mãe idosa com 84 anos, eu acabei de fazer uma cirurgia, estou desempregada. Só Deus para me dar força e Ele vai me dar. 318 famílias ficaram sem casa. Bom, agora um ato de vandalismo absurdo em Limeira, no interior de São Paulo. A sede de um grupo de escoteiros da cidade foi destruída, olha só. O recado na porta é para não restar dúvidas. Na quadra, ainda é possível ver o que sobrou do ato de vandalismo que a sede do escoteiro Limeira sofreu. Janelas quebradas, sabão em pó por todos os lados e sujeira que não tem fim. O ato aconteceu na noite de Réveillon e ninguém sabe ao certo quantos vândalos participaram da ação. Dava a impressão de uma cena de guerra. Parecia que tinha caído uma bomba aqui dentro, explodido e espalhado todo o material. Conforme caminhávamos pelo terreno da escola, atrás da escola, todo local nós encontrávamos algum material do grupo. Nem mesmo a caixa d'água foi poupada pelos vândalos. Percebi que a tampa da caixa d'água estava no chão e ao subir a caixa d'água e olhar internamente, nós localizamos bolinhas plásticas, bola de jogar e até um macarrão daqueles de piscina, né, para usar para boiar. O que chama a atenção é que esta não é a primeira vez que a sede do Grupo Escoteiro Limeira é alvo de vandalismo. Somente em 2016 foram 5 invasões. Em 2016 foi um ano bem complicado para nós. Nós fomos alvo aí de 5 invasões. No período de um ano, essa seria a 6ª invasão. E a gente vem procurando
melhorar o máximo possível a segurança junto ao poder público, à prefeitura, né? O pessoal do escoteiro ainda está fazendo aqui uma limpeza geral, contabilizando os prejuízos de vandalismo que a gente já viu. Teve um de vandalismo que a gente já viu, teve um que chamou mais atenção. O grupo de vândalos que passou por aqui tentou atear fogo nessa sala aqui, ó, que é de madeira. Aqui do lado de dentro, a gente consegue ver aqui o resquício do fogo que eles atearam, que por sorte, né, Fernando, não deu certo, porque tinha muito material aqui que poderia ter causado um incêndio de proporção muito maior, né? Sim. Aqui nessa sala é uma sala onde nós desenvolvemos a atividade com os lobinhos, que são as crianças de 6,5 até 10 anos de idade, e nós temos muito material combustível, porque a gente trabalha muito com material reciclado. Então aqui nós tínhamos jornais, material didático também, e as mesas, né, que eram de madeiras, que são mesas feitas a partir de pallets reaproveitados. Chamou a atenção também, causou até uma tristeza maior, é que parte do material que estava aqui dentro seria doado, né? Sim, aqui nessa sala nós tínhamos também jornais que estão sendo recolhidos para uma campanha de um lobinho para ajudar a Aril, e outro material que nós tínhamos sendo arrecadados para serem doados à Santa Casa para o banco de leite. Nós tínhamos aproximadamente 80 potes aqui, por volta de 6 a 8 potes que eles deixaram de quebrar. O restante eles pegaram um por um de dentro de uma caixa e quebraram todos eles. Agora, Fernando, eles fizeram um estrago por todos os lados aqui. A gente vê que era uma pessoa que realmente estava revoltada com o grupo. A gente não sabe se é uma revolta com o grupo ou esse desejo de mostrar poder, né? Então, se ele quis mostrar poder, de que ele pode vir aqui arrebentar e que nada vai acontecer. Porque infelizmente nós não temos um sistema de monitoramento por câmeras, que a gente percebe é que eles tentam demonstrar capacidade, infelizmente uma capacidade para o mal, porque ele poderia estar com a gente aí fazendo campanha também. Depois da invasão, a Prefeitura de Limeira se comprometeu a intensificar a ronda no bairro e colocar um vigilante no local. E aí, a gente espera realmente que a segurança em alguns pontos da cidade seja reforçada, como disse a Prefeitura em nota. De volta com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 52 minutos. As contas do começo do ano já começaram a chegar na sua casa. Tem ideia de como vai pagar tudo isso? Essa é a preocupação da maioria dos brasileiros nessa época do ano. Por isso, a repórter Graziela Félix foi atrás de uma especialista que vai te ajudar a organizar as dívidas e os pagamentos. Virou o ano, você não ganhou na Mega Sena da virada e as contas não param de chegar. IPVA, material escolar, matrícula da escola, enfim. O seu José está perdido. Aos 73 anos, ele conta que nunca passou por tanto sufoco. Eu estou muito pensativo, estou até com medo de me dar alguma coisa de saúde. Muito preocupado, porque o começo nosso foi péssimo, não? Está muito difícil, principalmente para o aposentado. A Helenice também reclama. Os gastos com remédios para ela e para o marido estão extrapolando o orçamento. Os remédios todos caros, não dá remédio mais no posto. Tem que se virar de algum jeito, Se virar de algum jeito, bem, senão não tem condição. Mas calma que nem tudo está perdido. Este consultor financeiro explica que entrar em pânico só vai piorar a situação. O correto seria que tivesse guardado dinheiro. Não guardou dinheiro, o correto é começar a se reprogramar já no começo do ano. Outra dica importante é procurar os credores para renegociar as dívidas. O primeiro passo é você explicar para a pessoa, olha, a minha disponibilidade financeira é essa, e você oficializar isso através de um documento. O cara também, ele tem a análise de crédito, vai poder analisar se ele consegue, né, fazer aquilo que a pessoa está prometendo ou não. O primeiro momento é trabalhar com bastante cautela para que esses juros dessas dívidas que já estão aí não comece a crescer ainda mais. 2016 foi um ano marcado pela crise, a gente sabe, mas ele já ficou para trás. Para quem está endividado, a boa notícia é que 2017 pode sim ser um ano diferente. E para isso, a palavra de ordem neste momento é planejamento. Tem que fazer um planejamento, eu tenho que ser honesto com quem eu estou devendo, colocar as minhas condições e replanejar, refazer a rota, né? Como diz o GPS, eu vou ter que refazer a rota para 2017.
Muita gente não pensa, mas o planejamento tem que ser feito sim ao longo do ano, assim o aperto é bem menor na hora que as contas chegam em casa, né? Os trabalhadores brasileiros terão um calendário generoso. Serão 9 feriados prolongados. Aproveita para se planejar, viu? Só está começando, mas de um detalhe todo mundo sabe. Esse será um ano de calendário generoso, pelo menos para os trabalhadores. A gente já começa a olhar para frente e se planejar, né? Para dar aquela descansada, planejar a viagem. Serão 9 feriados e 5 pontos facultativos, alguns possibilitando até aquela esticadinha. Só os meses de julho e agosto serão mais severos e não vão proporcionar nenhuma folga aos trabalhadores. Entre feriados e feriadões, aquelas pontes que se formam com os fins de semana, o comércio vai deixar de faturar mais de 10 bilhões de reais em 2017. Uma notícia nada animadora para setores que querem apagar da memória os prejuízos acumulados lá em 2016. Tenho capas, tenho fone. Não é que seu Agenor não goste de folga. É que para os negócios, a venda de acessórios para celular, feriado é sinônimo de cliente à distância. Para gente que depende, paga aluguel, não pode perder os dias, é difícil. E segundo a Federação do Comércio de São Paulo, comerciantes como seu Agenor vão sentir ainda mais o peso dos feriadões desse ano. Os pequenos vão sofrer mais. Com absoluta certeza, porque eles são a maioria do varejo, eles estão fora de shopping e comércio de rua nos feriados não tem capacidade de arcar com 100% de aumento na hora trabalhada em feriado. Lamentação do comércio, comemoração no setor de serviços, como de turismo, que já prepara pacotinhos de viagens rápidas e de baixo custo para os feriadões. Sim, aquelas que a pessoa se desloca de carro até a cidade mais próxima, num raio de 3 a 5 horas de viagem. A gente já tem percebido isso, a procura já está grande. A Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAV, já prevê crescimento certo esse ano. Para a gente, a expectativa é muito boa de um aumento, ainda que nós consideremos tímido, de 5 a 6% em relação ao ano passado. Pretextos já não faltam para conhecer lugares assim. Tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.